A maior parte da vida toda foi dedicada a todo dia compartilhar o Evangelho. E eu quero que você preste toda atenção. O nosso texto e o nosso tema estão entrando aí. O texto é Mateus 23, no verso 15. Mateus 23, 15. O nosso tema é evangelizando ou infernizando pessoas. É uma pergunta. Evangelizando ou evangelizando pessoas? Vai entrar uma interrogação ali, porque eu quero que você comece, antes de tudo, se interrogando se o que você assiste na vida, o que as pessoas chamam de evangelização, é evangelização ou é infernização de almas humanas. Eu, por exemplo, que não faço outra coisa desde que tomei compromissos adultos na vida, de ser e gastar a minha vida na pregação do Evangelho, de existir nessa terra como um mensageiro de Deus até o fim da vida, sem mudar de rota, sem outras opções, sem tentação em nenhuma outra direção, por saber completamente que eu fui e sou marcado de maneira irremediável para proclamar a palavra da boa nova, da graça, do acolhimento, do agasalhamento divino, vestindo o frio da existência com a justiça de Deus, com a graça de Deus, com o amor de Deus, com o perdão de Deus, com a pacificação que vem de Cristo segundo o Evangelho. Essa decisão me tem colocado na mesma rota a existência toda. Mas enquanto eu caminho na mesma rota, eu que comecei a me fazer essa pergunta sobre o que eu via acontecendo, se era evangelização de fato ou se era infernização de pessoas, bem no início, eu, mesmo com muitos temores e reservas para não fazer nenhum juízo, eu estava só chegando, só me convertendo, só pregando para os meus amigos, para os inimigos da cidade, para todo mundo. E depois para a cidade inteira. Mas aquela pergunta começou a me surgir. Quando às vezes eu via uma pessoa que eu tinha começado a conversar com ela sobre a Boa Nova, sobre o Evangelho, sobre o agasalho de Jesus no frio da vida, quando eu comecei a olhar para a vida com esses olhos, com essa perspectiva, eu comecei a me questionar. Meu Deus, o que eu estou assistindo? Quando eu via pessoas chegarem, um crente que me via conversando com alguém que ele nunca imaginou, ele crente, que pudesse ter interesse no Evangelho. Não tinha, por causa da abordagem, por causa do jeito, por causa do modo, por causa dos estereótipos, por causa da linguagem, por causa da atitude, por causa da energia do suposto evangelizador. Aí ele encontrava uma pessoa com a cara dele, vestido como ele, com o jeitão dele, natural como ele, que ele já conhecia e que ele estava intrigado e perplexo com a transformação que tinha acontecido em mim. E o cara crente olhava e via um diálogo espontâneo, sorridente, interessado. A maioria não aguentava e se metia, porque não tinha nem paciência. Quando ouviam um pouco, viam que eu não estava lá com a mão, com o dedo na jugular do cara. Estava conversando outras coisas. Estava ouvindo também as bobagens que ele tinha a dizer, o que eu considerava tolice, com o que eu já tinha aprendido do Evangelho, mas eu ouvia quieto. Aí chegava a minha hora de falar, a pessoa, o que você pensa disso? E eu dizia, eu penso um pouco diferente.
Não era nem aquela coisa de eu penso diametralmente oposto ou totalmente diferente. Não, eu penso um pouco diferente. Ah, como é que você pensa? Aí o teu pouco diferente, por mais que seja totalmente diferente, já é ouvido com outra atitude, com outro carinho, com outro modo, com outros ouvidos, visto com outros olhares. Aí o cara ficava impaciente, o crente, ali do lado. Daqui a pouco eu via e já preocupado, meu Deus, deve ser um crente nervoso que chegou aqui, vai já se meter no meio disso. Não dava outro. Daqui a pouco ele se metia, começava a estragar tudo. E quantas vezes eu tive que dizer: desculpa, meu irmão, você conhece essa pessoa? Não, pois é, meu amigo há muito tempo, e a gente estava aqui conversando, e desculpa, eu sei que você está bem intencionado, mas eu acho que você está atrapalhando a nossa conversa. Deus te abençoe, vá em paz. Deixa a gente continuar a nossa conversa. O cara ia embora, e o outro, meu amigo, que eu estava abordando, às vezes pela primeira vez, olhava e dizia: é por isso que eu não gosto de crente, você virou crente? Eu falei: virei desse jeito que você está vendo aqui, não daquele jeito que você viu ali. Aí ele falou: ah, o seu jeito aí parece normal. E aí continuávamos, eu tentava fazê-lo esquecer a abordagem infernizante e não evangelizante ou evangelizadora. Isso eu passei a vida inteira vendo, assistindo, e eu me lembro da quantidade imensa de situações desagradáveis que pessoas me colocaram querendo fazer um atalho, entrar na vida de alguém que não estava interessado neles, mas eles não querem saber. Eles acham que se você tiver paciência para esperar a hora certa, de dizer as coisas certas, mesmo que não seja na mesma hora nem no mesmo dia, você está perdendo uma oportunidade. Você não sabe se aquele cara vai sair dali, vai sofrer um acidente, será morto e vai para o inferno, porque não é de igreja. Não é de igreja. Não se congrega, não anda conosco. Aquele mesmo espírito que Jesus proibiu nos discípulos, que disseram: nós proibimos um homem que não andava com a gente de falar em teu nome. E Jesus disse: não lhe proibais, porque quem não é contra vocês já está em favor de vocês, não façam isso. Mas quantas vezes? Eu me lembro de uma vez que eu estava subindo o Morro do Juramento, no Rio de Janeiro, que era o morro onde o Escadinha, que foi um dos criminosos, bandidos mais famosos da história do Rio de Janeiro, nos anos 70, 80. Nos anos 90 ele já estava preso há muito tempo, mas ainda era muito famoso. Até que o mataram quando ele teve liberdade nos anos 2000, o mataram, fizeram uma vingança contra ele, eu creio que na Avenida Brasil. Mas eu convivi muito, muito com o Escadinha e fui lá na casa dele, a mãe dele, que gostava muito de mim, e mandava bolos para o meu escritório. Ela soube que eu adorava doces, bolos de aipim com café, porque eu já tinha comido alguns bolos gostosos que ela fazia na casa dela, lá na comunidade, na favela do Juramento. E aí, nesse dia, eu tinha prometido ao Escadinho que eu iria orar lá no alto do Morro do Juramento, como eu fazia todo dia em alguma favela. Especialmente no ano de 94, eu subi dezenas de favelas, talvez 40, 45, com grupos que começavam com 2, 3, 10, 12, e às vezes acabavam com 5.000 lá no alto. Mas nesse dia estava chovendo a cântaros, e algumas TVs do Brasil e do mundo tinham dito que iriam comigo, porque o exército estava na rua na chamada Operação Rio, no final de 94, e o exército estava ameaçando fazer uma guerra contra os traficantes de helicópteros, tiros e outras coisas mais.
e guerra mesmo. E eu estava tentando impedir essa operação de guerra, porque ia ser uma chacina, sobretudo de moradores da comunidade, que não tinham nada a ver com coisa alguma. Não se deveria fazer isso com os traficantes. Na realidade, eu sempre pensei que não se deveria combater as drogas do modo burro como se combate. Nunca se venceu, nem se vencerá essa guerra, uma guerra que já nasceu perdida. A única maneira de enfrentá-la era de outro modo, totalmente diferente, mas que tanto os religiosos quanto os políticos não querem nem ouvir falar. Não é porque não creiam, não. É porque eles têm compromissos morais de não tratar do assunto com qualquer coisa que não seja repressão, ódio e raiva. E aí eu subi, nesse dia era uma chuva muito grande. A Rede Globo estava comigo, Caco Barcelos, eu creio que mais uma ou duas TVs brasileiras, Band, ou CNT, e algumas do exterior, BBC de Londres, TVs da Alemanha, TV americana, enfim, havia várias redes de TV e jornais do Brasil e do mundo inteiro. Era um contingente grande de repórteres e nesse dia, por causa daquela chuva tenebrosa caindo, não veio ninguém. Fomos só eu e os repórteres. E umas 6, 7 pessoas da Vinde e um pastor de uma igreja da Zona Norte do Rio, pastor, filho do Hélio Brum, era um jovem pastor que gostava de subir comigo nos morros, e nós subimos. Ele estava lá na chuva, juntamente com, creio que o Marcos Batista e um irmãozinho querido da Assembleia de Deus, que foi o meu guia naquela noite, andando pelos labirintos. Tem muito porco naquele tempo, né? Hoje em dia já tem mais de 25 anos que eu não vou ao juramento. Mas naquele tempo tinha muito porco. E a favela era muito pobre, e ela íngreme, cheia de lama. Eu entrava nos becos, nas casas, aconteceram episódios engraçadíssimos naquela ocasião, mas não é aqui o caso contar essas histórias. Eu sei que o objetivo era chegar lá no alto, onde está a caixa d'água, e orar lá em cima, com o morro de baixo, a cidade do Rio, aquela vista, aquele horizonte luminoso. E nós chegamos lá em cima já por volta da meia-noite. E eu me lembro que o Caco Barcelos me perguntou: reverendo, a gente pode fazer uma sonora com o senhor aqui em cima, que é a linguagem de TV, para podemos fazer uma entrevista com a sua fala aqui em cima? Eu falei: não, eu te disse que ninguém vai gravar nada aqui de cima, eu vou orar e eu vim orar. Se você quiser gravar o que está acontecendo aqui, mas sem entrevista, pode gravar. Agora, em entrevista, eu disse que eu só dou lá embaixo, quando a gente sair do morro. Aí eu dou entrevista para vocês todos. Aqui não, porque foi um pedido que eles fizeram, que eu não desse entrevistas que pudessem ser usadas como tentativa de espionagem para localizar, para mapear o morro, coisa nenhuma assim. E não deu outra, porque no dia seguinte essa matéria saiu no Fantástico, ou 2 dias depois. Foi uma matéria enorme, bonita, com uma visibilidade imensa. E aí, os 2 generais que cuidavam da Operação Rio, o general Ney e o general Câmara Sena, me chamaram no mesmo dia, no dia seguinte, para eu ir até o quartel-general do Exército, porque eles queriam conversar comigo. E eu cheguei lá e levei o Rubens César Fernandes comigo e levei o Zuenir Ventura, jornalista, meu amigo, que andávamos sempre juntos naquele tempo. E falei: olha, eu não estou gostando desse chamado, gostaria de levar 2 testemunhas idôneas. E os levei. Eu achei que aquilo iria constrangê-los, qualquer que fosse o assunto. Mas não, eles estavam tão ávidos
e disseram: a gente viu a matéria no Fantástico, o senhor tem liberdade total, o senhor podia trabalhar com a gente. Eu falei: o que? O senhor está propondo o quê? Que você mapeie tudo, faça o mapeamento, nos diga onde esses caras ficam, onde eles estão, para a gente já entrar na certa. Aí eu falei: o senhor está me convidando para ser X9 do Exército? Aí ele falou: a gente não usa essa expressão, é deselegante, mas a gente está convidando para você ser nosso informante, privilegiado, porque você tem o privilégio de entrar. Aí eu perguntei: o senhor sabe por que eu tenho o privilégio de entrar? Aí o Câmara Sena falou: explique para nós de onde vem esse seu privilégio. Eu falei: vem da minha isenção. Eu não conto para a polícia onde os traficantes estão e nem conto para os traficantes o que eu ouço por aí do que eles já sabem sobre eles. Eu não participo desse assunto com ninguém, nem de um lado nem do outro. Eu só prego o evangelho nas casas, de casa em casa, oro pelos doentes e, frequentemente, os traficantes sabem que eu estou lá, obviamente, pedem para eu entrar nas bocas e fazer oração ou pregar dentro das bocas também. E eu prego, às vezes, em mais de uma boca numa comunidade. E depois vou lá para cima, para um lugar mais alto e oro, quando é um lugar com essa topografia. Agora, servir de informante para quem quer que seja, nunca, jamais eu vou morrer sem trabalhar na direção de nenhuma dessas coisas, nem de um lado, nem do outro. Aí eu vi que eles ficaram assim, meio chocados com a minha resposta. Eu falei: vocês esperavam que a minha resposta fosse qual? Que houvesse uma adesão? Mas fecha o parênteses. Voltando para o juramento. Quando a gente estava descendo, chegando já no sopé, quase na rua, no asfalto, depois de toda essa oração, de termos subido, com aquela chuva torrencial que não parava, de eu ter negado fazer a sonora lá na frente da caixa d'água, quando eu cheguei lá embaixo, eu fiz a sonora para as televisões e o Caco Barcelos, que era uma pessoa com quem eu já tinha conversas e algum relacionamento, como mantive depois disso, ficou conversando comigo em pé sobre várias coisas, sobre o que estava acontecendo, sobre o meu papel naquela história, já sem entrevista, só nós dois. E aí veio um rapaz que trabalhava comigo e que era anti-gay até a morte e anti-mundo totalmente, aquele cara bem fanático, e que eu, quando o contratei, nunca imaginei que ele fosse tão fanático como ele se demonstrou e se manifestou depois. E aí ele entrou na conversa com a gente e saiu exortando o Caco Barcelos, dizendo que ele estava tendo uma oportunidade singular de andar comigo, de andar ao meu lado, de me ouvir de perto, que ele aproveitasse para se converter, porque quem sabe Jesus não ia dar outra oportunidade. Aí eu tive que entrar de sola no peito do rapaz, dizer: para com isso, por favor, eu não pago você para atrapalhar as minhas conversas humanas, genuínas, verdadeiras e sinceras com ninguém. Por favor, você subiu para ajudar, desça sem atrapalhar, siga seu caminho. O nome dele está aqui na minha mente. E assim, uns 5 anos depois, ele veio a declarar para todo mundo que ele era um gay que não conseguia se curar, aí se tornou um porta-bandeira da causa, e eu o chamei e falei: meu filho, seja gay se você é gay, agora não precisa ir para o outro lado, se fanatizar no tema. Parece que você não consegue viver nada sem fanatizar seus temas. Vá tentar viver com equilíbrio a sua vida e pare com isso. Mas o que eu estou dizendo é isso. É o cara que não se segura e que transforma evangelização em infernização da alma humana. E foi o que Jesus disse aos fariseus aqui em Mateus 23, no verso 15. Ai de vós,
escribas e fariseus, acadêmicos, teólogos da religião e fariseus, conservadores, puritanos fanáticos, hipócritas, mascarados, porque rodeais o mar. E naqueles dias, rodear o mar era como uma viagem para a Lua. Rodeais o mar e rodeais a terra, que era quase uma multidão de planetas no mesmo planeta, porque rodear a Terra era uma façanha extraordinária, de poucos, de esforço incomensurável. Rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, um convertido do jeito de vocês, fanático como vocês, treinado por vocês, e vocês conseguem fazer esse cara ficar pior. Foi o que Jesus disse. Antes de vocês chegarem na vida dele, ele não era tão ruim como ser humano como ele se tornou depois que vocês chegaram, passaram, formataram e configuraram a mente dele com essa lavagem cerebral e com os condicionamentos que vocês impuseram, impingiram, instilaram na mente dele. Aí ele virou um prosélito da religião e um fanático. E uma vez que vocês atinjam esse feito, vocês tornam essa pessoa, preste atenção, é Jesus falando, tornam essa pessoa um filho do inferno. Filho do inferno. Jesus dizia as coisas como as coisas eram. Vocês tornam essa pessoa que estava melhor sem ter sido catequizado por vocês, vocês a convertem, não em alguém que é filho de Deus, mas em alguém que é filho do inferno, que é filho do ódio, que é filho da ira, que é filho do supremacismo, que é filho da arrogância, que é filho da soberba religiosa que ele não tinha, não possuía, não sabia nem o que era. E aí ele fica muito pior do que ele era quando era considerado pagão. Ou seja, Jesus disse, ele fica 2 vezes mais filho do inferno até do que vocês. Vocês conseguem fazer as gerações piorarem. E faz meio século que eu vejo a evangelização piorar as pessoas. Tem gente que melhora e as pessoas que melhoram são aquelas que não tinham como piorar. Eram aquelas que matavam gente para todo lado, aí pararam de matar. Eram aqueles que contratavam e pagavam serviços perversos para serem feitos por aí afora. E aí, por causa desse encontro, pararam de fazer e trazer aquelas contribuições tão coletivamente mortais como realizavam antes. Tem que ser uma pessoa vivendo numa situação muito feia. Como às vezes me perguntam hoje, nas muitas entrevistas que eu dou por aí, escuta, pastor, mas o que é que de bom a igreja que está aí traz para as pessoas? Eu costumo dizer isso. Tem gente que é melhorada porque não tinha como piorar mais. Então, para essas pessoas, a igreja ainda é um recurso. Ou para gente que estava totalmente sozinha, querendo se matar, aí encontra pelo menos alguns horários por semana para ir num lugar, para se distrair, gostam pelo menos de alguns cânticos, fazem amizades com pessoas mais ou menos da mesmo tipo, natureza e angústia, o que diminui um pouco a sensação de solidão e de abandono. Para pessoas que estão nos estertores, muitas vezes ajuda, diminui,
é um mal menor. Agora, para uma grande maioria de pessoas, que a única coisa que tinham de errado, segundo os religiosos na vida, era não frequentar nenhuma igreja e não terem aprendido ainda a doutrina dos crentes. Esse era o mal deles, era por esse mal ou por esses males que iriam supostamente para o inferno. Aí são supostamente evangelizados. Ouvem primeiro a ameaça de como Deus vai pesar a mão, como o cara já está sob o juízo miserável, como o caminho dele inarredável já é para o inferno. Se ele não for para a igreja, não se batizar, não dizimar, não tomar a ceia, ele já tem um lugar garantido no hipersubsolo, no quinto dos infernos. Eles iniciam assim: é terror, é medo, é pânico, é culpa, é juízo divino, é o diabo no cangote, é montaria de Satanás. Aí tem muita gente apavorada, tem gente que não passa embaixo de escada porque é supersticiosa, que quando chove cobre os espelhos por causa de superstição, bota uma cruz de palha na porta para o raio não cair em casa. Tem gente que não pode ver um gato preto que isola 3 vezes assim, ó. 3 vezes o cara dá aquela isoladinha ali na mesa, ó. Aqui, Braulio, 3 vezes o cara supersticioso vai e rola na mesa aqui, tá isolado. Esse tipo de gente acredita em tudo. E aí, meu Deus, o segundo passo é mostrar para ele como ele tem que se tornar associado da religião pelo batismo, pelo dízimo, pelas ofertas e pela frequência. Aí, por essas razões, ele está salvo do inferno. Frequência na casinha, dízimo, batismo e aprender os jargões de Deus, os jargões do dialeto, do gueto. E aí, quando ele vai, como no passado eu chamava, na década de 80, eu cunhei a expressão evangeliquez. Hoje em dia muita gente usa, mas eu comecei a usar isso em 80, 81, ou no final de 70, o evangeliquez do gueto. Aí vai, ensina para o cara essa linguagem e aí diz que ele está convertido. E ele, na presunção de estar convertido, fica pior, porque o novo fanático é pior do que o velho fanático. O velho fanático já viu muito, já apanhou muito, já teve até suas próprias decepções. Ele é fanático para os outros, mas para ele mesmo, no particular, a vida é muito mais tranquila. O fanático ancião, o fanático velho, ou fanático supostamente experiente, fanatiza os jovens. Mas ele, nos seus cantos e recônditos e fechada a sua porta, ele vive uma vida diferente. Quando ele viaja e tira férias, ele fica irreconhecível. Mas o novo fanático fica com aquele compromisso apaixonado de sair infernizando a vida dos outros, da mulher, dos filhos, dos pais, da casa, dos parentes, dos amigos, e ainda ter mais aquele compromisso horroroso de ter que romper relações com antigas amizades, com queridos de outros tempos, às vezes com os parentes, diminuir a intimidade até com a família, a menos que a família vá para o mesmo lugar e se submeta às mesmas coisas, e o cara fica cheio de juízo, vai ficando insuportável. Aonde ele chega é acusação, fica horroroso. E enquanto eu estou falando aqui, eu sei que você está fazendo as suas múltiplas identificações com uma quantidade enorme de pessoas. Às vezes são seus filhos que ficaram inimigos da sua vida. Às vezes eles ficam inimigos porque eles se tornaram membros de uma denominação fanática
e você é membro de um grupo que não é tão fanático. Então, eles dizem que você está se perdendo, porque o que salva de fato, segundo a evangelização dos escribas e fariseus, é o fanatismo, é o que salva. Sem fanatismo não há salvação. Religioso fanático ensina que sem fanatismo não há salvação. E aí vão fanatizando e piorando a terra, piorando o mundo. Aí ficam uns contra os outros cada vez mais. E o jovem fanático se torna mais cheio de juízo do que qualquer outra pessoa. Ele é apaixonado, e aí, ao invés de se apaixonar por Jesus, ele se apaixona pela religião que lhe foi ensinada de maneira perversa e distorcida, e diabólica até, e se torna 2 vezes mais filho do inferno, segundo Jesus disse, do que aquele que levou para ele essa má notícia, essa má informação que não é boa nova, que não é notícia de evangelho, não é segundo Jesus, não é graça de Deus, não é acolhimento de Deus, não é amor de Deus. Ou às vezes são os pais que fazem isso contra os filhos, e aí os filhos vão ficando cada vez com mais raiva, não querem nem saber, nem ouvir falar de Deus, por causa dos pais. Às vezes são famílias que eram até legais, famílias extensivas, tios, primos, e aí alguém é convertido ao fanatismo e se torna 2 vezes mais filhos do inferno do que aqueles que supostamente levaram essa desinformação, essa fake news, que não é good news do evangelho, para o indivíduo. É a família. Tinha um vínculo tão bom entre primos, tios, todo mundo se esfacela. Aonde o cara chega, tudo fica ruim. Todo mundo começa a se retirar. Começa a dizer, olha, onde o fulano estiver, eu não vou mais. Ele é um espalha-grupos, aonde quer que chegue. E no trabalho, ele antes era tão bem relacionado, agora só se relacionam com eles os profissionais do mesmo lugar que sejam tão fanáticos quanto ele. Aí se juntam, criam uma panelinha para julgar os outros. E aí você pode multiplicar. Eu já vi até queixa em time de futebol dos mais profissionais do Brasil, dizendo, os outros jogadores não cristãos evangélicos, me dizendo, pô, fulano, antes de se converter, era um cara da pesada, mas agora que ele é da igreja, ele só conversa com fulano de tal, que também é crente, ele não fala com mais ninguém aqui, entra nos vestiários estranhos, está sempre cheio de advertências, não ri de mais nada, não participa de coisa alguma, ou a gente faz a oração que ele faz, ou ele não aceita dar as mãos e orar o Pai Nosso com a gente, porque ele diz que isso não é coisa de crente. E, meu Deus, o que fizeram com esse cara que era tão legal? Até a performance dele como jogador piorou, a criatividade diminuiu. Eu já ouvi isso tantas vezes. No Flamengo, no Fluminense, no Botafogo, no Palmeiras, em outros lugares por aí, no São Paulo. E pessoas dizendo isso de crentes, na seleção brasileira, porque os caras pioraram, porque viraram 2 vezes pior do que qualquer coisa que eles já tenham sido antes. Você está conseguindo ver e enxergar? Agora, dificilmente você fica sentado aqui me assistindo quando você é um fanático. Mas às vezes acontece esse milagre. Às vezes acontece esse milagre de um fanático resistir, ou de aguentar aí onde você está, ficar aguentando, vou ver qual é a maior heresia que esse cara vai falar. Aí, enquanto você está aí me ouvindo, você começa a dar razão ao que eu estou dizendo, porque não dá para negar. Foi Jesus que falou. Aí você começa a dizer, eu não tinha ainda olhado isso, não tinha nem lido, não tinha prestado atenção. E quando alguma vez interpretaram isso para mim, foi botando a culpa em outros tipos de grupo e religião, e nós não.
Aí o sujeito começa a prestar atenção, quem sabe? Mas os que mais estão aqui me vendo são justamente aqueles que são vítimas, que sofrem hoje as agressões do prosélito, que ficou 2 vezes pior do que era antes, 2 vezes mais filho do inferno do que os piores fariseus e escribas. E porque ele tem menos instrução e menos tempo de caminhada e menos decepção com os seres humanos, ele fica pensando que o seu fanatismo louco é a única maneira de agradar a Deus. E aí vai se deixando levar de fanatismo em fanatismo. E eu vejo gente que acabou de se converter. Como outro dia alguém estava me falando de uma menina linda, 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 uma gata, que se converteu num desses grupos paralelos para ricos, igrejas para ricos, e ricos ultrafanatizáveis, porque em geral são mulheres que lideram esses grupos, profetisas também ricas, ultrafanáticas, e que, como são ricas e se vestem bem, ganham uma ascensão sobre outras meninas ricas que também gostam de se vestir bem e fanatizam aquelas pessoas ao extremo. Aí você vê verdadeiras gatinhas estudando numa boa universidade, que ficou 3 meses naquele lugar e agora está pior do que o diabo. De tanto fanatismo, nem combina sair da boca, do corpo de uma pessoa tão elegante, tão bonita, tanta feiura, tanto juízo, tanta coisa horrorosa sendo dita em nome daquilo que a pessoa acabou de aprender, como se fosse o Evangelho de Jesus. E aí o que vem para libertar, o que vem para salvar a mente do medo, o que deveria chegar para nos dar autonomia, para nos colocar de fato num caminho sereno de paz, de pacificação, de alegria sincera, de experiência de Deus, de amor ao próximo, de mais amor ainda pelos pais, pelos filhos, pela família, pelos parentes, pelo próximo em geral, pelo mundo inteiro, se transforma no oposto. Não é boa nova, não é evangelização, que é um processo de boa novização da mente, da consciência e do espírito humano, mas ao invés disso, a pessoa entra num processo de infernização da consciência, da sua própria e do discurso fanático que vai atormentar, afligir e angustiar muitas outras pessoas que só vão fechar ainda mais deliberadamente o coração e não vão saber nunca mais se abrir outra vez para a palavra do Evangelho, nunca mais vão saber se abrir outra vez. E o coração fica bloqueado. Por isso Jesus disse, vocês acabaram de fazer de alguém 2 vezes pior, 2 vezes mais filho do inferno do que vocês mesmos. Eu queria que você tentasse se enxergar e ver o que a sua vida produz quando você resolve falar de Jesus. Produz gente boa, gente que fica muito melhor do que era, ou produz gente que, do ponto de vista objetivo, sob qualquer avaliação humana, psicológica, relacional, social, emocional e espiritual, são pessoas que ficaram piores, que perderam a afetividade comum, que agora dividiram um Deus entre o Deus que pratica graça natural para com os perdidos, que ele faz vir sol sobre justos e injustos, e graça especial
só para com quem frequenta igreja. E aí, para o lado de fora, o cara tem, no máximo, essa graça natural. Mas a graça especial é só para crente frequentador de igreja. Só esses são filhos de Deus. Os outros são criaturas de Deus. Não são filhos de Deus. E se não forem para a igreja, vão morrer só criaturas. E quem dera simplesmente morressem e não fossem a lugar nenhum. Mas não, estão garantidas para o inferno. É uma notícia que qualquer ser humano gostaria de não receber. Que é trágica. E é horroroso que você seja o mensageiro dessa mentira, dessa fake news, em nome de Jesus, destruindo esperanças, criando bloqueios, atravancando mentes e corações para sempre. Alguns deles nunca mais vão se abrir para ouvir nada. Ficam fechados. E para depois se abrirem, o trabalho que vai dar, só muita graça, muita ação do Espírito Santo, acompanhada de um testemunho de amor relevante, coerente e contínuo, é que pode ir quebrando esse amuralhamento construído no coração de tanta gente. Eu queria perguntar o quanto disso aconteceu com você. E demora, gente, mesmo depois que a pessoa começa a ouvir a palavra, ouvir o evangelho, demora tanto tempo. Tem gente que me manda aqui vídeos ou escreve dizendo: Caio, graças a Deus, depois que eu te ouvi, eu fiquei liberto. Aí quando você começa a conversar com a pessoa, você vê que ela ficou liberta de algumas coisas muito grotescas. Mas ela está longe de ter entendido o nível de grotesquidade que ela precisa se libertar. O nível de tosquice, de tosqueza que ela precisa deixar. O nível de existência ogra, de ogro existencialidade que ela tem que abandonar. Porque ela nem percebe como ela ficou coberta por crostas e crostas que impedem ainda a sensibilização profunda e total dela. E nem notam, porque é difícil. Depois que você fica todo tomado por essa carcaça, que é uma carcaça de uma camada, de uma casca muito grossa e que cresce, é uma casca viva, que vai involucrando o indivíduo. Às vezes você começa a libertá-lo numa determinada área, mas tem tanta coisa mais, tem tanto fanatismo que criou emolduramento perverso na vida do indivíduo e que precisa ser quebrado e ele nem nota. Às vezes leva anos para a verdadeira consciência do Evangelho se expandir e a pessoa tomar a bênção do benefício, da apropriação do significado libertador da graça de Deus na vida dele, na vida dela. Porque toda vez que ele diz: não tem uma coisa aqui que tira o meu conforto, que ele tenta sair daquilo, dá um medo, uma culpa antiga o visita, e ele diz: não precisa tanto. Deixa eu manter isso aqui, esse medo talvez eu precise dele, essa angústia, essa culpa. Aí são pessoas que vão selecionando culpas. Algumas são tão insuportáveis que eles deixam, outras eles acham que são culpas necessárias para mantê-los no caminho desse medo supostamente santificador, que não é nada senão só fobia adoecedora na mente e no coração. Olhe para você mesmo e se pergunte o quanto disso ainda está em você, ou o quanto disso estão tentando passar para você, ou o quanto disso
já saiu de você ou quanto disso ainda não saiu de você. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra simples, singela, óbvia, tão óbvia que às vezes a gente não quer nem falar, porque não quer ficar chovendo no molhado no coração de muita gente que eventualmente já tenha compreendido. Mas a minha prioridade, como um anunciador do Evangelho, são os que não ouviram, não creram, não tiveram a oportunidade. Esses vêm em primeiro lugar e virão sempre na minha vida. Eu te peço que todos tenham ouvido de alguma forma, de algum modo, em algum nível, a tua voz e tenham sido salutarmente provocados por ela. É o que eu te imploro que aconteça agora, em nome de Jesus. Amém e amém.